Tudo bem, pessoal? Hoje eu venho aqui para falar sobre ponteiras e talhadeiras, como a gente afia elas. Acredito que é uma dúvida recorrente das pessoas que utilizam marteletes todo dia, locadoras de equipamentos. E às vezes eu vejo muita gente perguntando sobre essa questão de como que a gente afia, que eu vim trazer uma forma mais simples, uma forma prática de fazer a afiação dessas ponteiras e talhadeiras. Aqui a gente tem um exemplo de uma ponteira e uma talhadeira afiada e uma que já está gasta. Às vezes o pessoal reclama do martelete ou martelo rompedor, ele não está tendo uma produtividade. E aí eu sempre falo, cara, o interessante não é nem a ferramenta, é o material que você está fazendo a demolição. E esse material é sempre a ponteira e sempre a talhadeira que provavelmente está gasta. E aí você não consegue a produtividade que a ferramenta ela foi proposta a entregar. Vamos tentar trazer de uma forma bem simples aqui como que a gente faz essa afiação. Vamos lá então. A gente vai precisar da esmerilhadeira e das ponteiras, sendo que a ponteira a gente precisa colocar, fixar em algum ponto. Lembrando, pessoal, que essa ponteira aqui ela já está muito gasta, na verdade, ela já está com um tamanho muito reduzido, provavelmente eu não vou utilizar mais ela. Mas aí eu vou fazer como demonstração aqui, como que a gente consegue afinar ela nesse ponto aqui. Basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar, vou até desligar aqui a ferramenta, a gente vai utilizar fazendo um corte em diagonal em cada lado, até a gente achar a ponta. Quando a ponta dela chegar aqui, até aqui na frente, você conseguir enxergar que no outro lado vai ter uma simetria, ou seja, ele vai fazer o ponto de afiação, é o momento em que você vai parar. E aí o que você vai fazer? Nesse caso aqui, a gente vai afiar o outro lado. Caso a gente faz aqui, tem gente que faz redondo. No nosso caso aqui, a gente vai fazer um desbaste em cada lado. Ou seja, aqui vão ter 4 lados e que vai ser feito o desbaste, tá, pessoal? No caso da talhadeira, vai colocar ele aqui na moça. A gente vai fazer um nível de desbaste, assim, um pouco em diagonal, um grau bem baixinho, sei lá, uns 3, 4 graus, que a gente vai desbastar. E aí, quando estiver bem próximo aqui da finura, de afinar esse ponto aqui, a gente vai fazer o detalhe aqui da afiação dessa ponta aqui da talhadeira. Entendeu, pessoal? Vamos começar ali numa ponteira, para a gente poder entender como é feito. Vou colocar essa ponteira aqui, só como demonstração, para a gente poder fazer um aprendizado aqui. Vou colocar a luva, colocar o protetor auricular e vamos fazer.
Aí pessoal, só mostrando aqui como que ficou, né? Essa aqui já era uma que estava apontada. Essa aqui foi o que a gente apontou agora. O único detalhe é que depois que a gente esfria a peça, eu faço uma passada novamente em cada lado para ela poder ficar clara, assim, ó, com a cor do metal. E aí aqui a talhadeira, que a gente fez a mesma coisa. Note que realmente não fica como vem da fábrica, né? Porque na fábrica ou o pessoal faz um perfilamento do acessório, ou então eles utilizam máquinas, entendeu? Para poder fazer a fiação. Então é outra situação. A gente tem um recurso muito mais complexo. Aqui a gente está fazendo só com uma simples esmerilhadeira e os EPIs. E aí a gente consegue ter um resultado muito produtivo na área com um martelete ou martelo rompedor. Só desculpa, pessoal, pelo tempo, é questão mesmo das ponteiras e talhadeiras que eu escolhi aqui foram uma das maiores, né? E sobre os EPIs, eu gosto de relacionar sempre o óculos, que eu acho que está em primeiro lugar, os EPIs que a gente está utilizando aqui. Um protetor auricular, porque vai ser uma atividade em que a gente vai estar sempre fazendo, vai ser uma atividade recorrente, então é interessante que você tenha alguma proteção para os ouvidos, que a gente vai perdendo a audição com o tempo, e quando a gente está demasiado exposto a ruídos. E outra coisa interessante é a luva. Outros locais, indústrias, empresas, quando você não faz por conta própria, a empresa também vai te exigir também um protetor facial. Mas se você for fazer a atividade com uma esmerilhadeira de 7 polegadas, ela tem um disco que é pesado. E esse disco pesado, se ele deflagrar, ele realmente vai vai machucar, entendeu? Se bater no rosto. Tem pessoas que adotam a não utilização da proteção do disco. E aí essa proteção do disco, para que ela serve? Em primeiro lugar, para você não colocar o dedo, né? Tem muita gente que põe o punho ao contrário, né? E aí fica exposto do mesmo jeito, mesmo tendo a proteção. Mas eu acredito que o maior intuito da proteção do disco é na hora que você tiver uma quebra do disco acidental, ela não vá para sua reta, entendeu? Então as pessoas às vezes insistem em utilizar sem a proteção. Nesse momento é imprescindível o uso do protetor facial. No meu caso aqui, eu estou trabalhando por conta própria. Então, se caso alguma coisa acontecer, um disco deflagrar, algum ricochete de fragmentos do disco bater no meu rosto, realmente vai causar um dano, mas a gente não vai ter um problema maior por ser empresa, por estar trabalhando para outras pessoas, entendeu? Porque empresa nenhuma quer ver você machucado ou com um corte no rosto, alguma coisa assim. Mas acredito eu que se você utilizar o óculos, acredito que é a primeira barreira para, em caso de alguma coisa acontecer, de ir para os seus olhos, entendeu, pessoal? Acho que é muito importante a utilização do óculos. Como eu falei sobre a luva, o correto é utilizar a luva de vaqueta. Eu não manuseio muito bem o equipamento. Eu acredito que o risco acaba sendo pior por eu não conseguir manusear. Com a luva de vaqueta, eu prefiro utilizar a luva flex. A luva flex, esse tipo de luva aqui, ela protege muito. Não é qualquer luva flex que tem uma proteção muito boa. Essa aqui tem uma proteção boa e a gente consegue manusear a ferramenta, a esmerilhadeira com bastante precisão, que é o que a gente vai precisar aqui nessa situação. Como eu mostrei aqui, é uma coisa simples de se fazer. Não é nada complexo, eu acredito que vai ajudar muita gente que utiliza martelete, martelo rompedor, até para outras locadoras de equipamento, que às vezes tem algumas que sempre compram a ponteira ou às vezes cobra do cliente a ponteira. E aí não é uma coisa interessante, questão de custo-benefício para o cliente. Eu acredito que se você cobrar uma ponteira dessa, a gente está falando de quase R$100, entendeu? Então imagina R$100 embutido junto com a alocação do equipamento, vai ficar inviável você fazer uma alocação para essa pessoa. E também é questão de você cobrar também do cliente. Quando vem com a ponteira
muito desamolado, eu também acredito que não é uma prática muito legal, porque é uma coisa que vai acontecer de qualquer jeito, entendeu? Então, se a ferramenta for do cliente, ele vai ter que amolar. Então, a intenção é simplificar isso, é fazer com que é, as locadoras e as pessoas que têm essas ferramentas de demolição, elas consigam ter uma produtividade maior. Eu não sei se tem vários vídeos desse tipo, mas eu resolvi fazer assim de forma prática, mostrando como que a amolação, e a gente viu que é uma coisa bem simples, que basta você ter uma certa experiência com esmerilhadeira, acredito que qualquer um consegue fazer. Beleza, pessoal? É só isso mesmo, sem alongar muito o vídeo aí. Valeu para todo mundo. Obrigado.